Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material que, já na leitura, passa uma sensação diferente, né? Parece que o próprio texto tem uma intenção de bem-estar, de crescimento espiritual para quem está lendo. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 35 do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. O título já chama a atenção: O Segredo de Refinar Ouro no Fogo. É um texto bem focado, né? Crescimento espiritual, essa relação com Deus, como lidar com os momentos difíceis. Tentar entender a fundo a metáfora principal que ele usa. O que será que significa isso de comprar ouro refinado no fogo? E como que as tribulações, na visão dele, acabam virando um caminho para formar um caráter mais divino. Ok, vamos tentar desempacotar isso. Para começar, ele já parte de uma citação bíblica lá de Apocalipse, né? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Parece que tudo gira em torno dessa imagem. Exatamente. E o Sorge define bem o que é esse ouro para ele. Não é grana, não é riqueza material, é o caráter divino mesmo, autêntico. Aquela semelhança com Cristo, sabe? Essa é a riqueza que para o autor realmente conta no fim das contas. E o que me pegou logo de cara foi essa palavra: compre. Não é receba de graça, é compre. Isso já muda um pouco a dinâmica, não acha? Com certeza. É um ponto fundamental no argumento dele. O preço aqui não é dinheiro vivo, mas é algo que ele considera bem caro. A perseverança quando as coisas apertam. É continuar buscando a Deus mesmo quando tudo parece desmoronando. Entendi. Ou seja, ele descreve tipo uma transação espiritual mesmo, que exige um investimento pessoal, assim, bem intenso na hora da dificuldade. E falando em dificuldade, a gente chega no tal do fogo. Ele usa essa palavra pra quê exatamente? Ele é bem direto. O fogo é tribulação, aflição, sofrimento, até calamidade e perseguição. Ele não alivia. E tem mais, ele até sugere no texto que esse fogo pode aumentar, se intensificar no que ele chama de últimos dias. Nossa! E qual o efeito desse fogo na pessoa, segundo o texto? Olha, a descrição é de algo bem forte. A pessoa meio que perde o chão, sabe? Perde a sensação de controle, a dor, seja física ou emocional, aumenta. E aí, como resultado direto, a pessoa percebe muito mais claramente o quanto precisa de Deus. É interessante que esse momento de quase desespero não é visto como o fim da linha, mas sim como um ponto de virada em potencial. E o texto fala de uma briga interna, né? Uma tensão. De um lado, a vontade de jogar a toalha, que ele chama de carne. Isso. Mas, por outro lado, ele fala de um espírito que pode ser, acordado por essa pressão toda. Vendo ali uma chance, talvez única, de se conectar com Cristo de um jeito mais profundo. Exato. E aqui a coisa fica interessante mesmo. A ideia de que, em vez de quebrar, a pessoa pode achar um gás novo para continuar, talvez até com mais foco na fé, né? Exatamente. E aí, nesse cenário de pressão máxima, que entra o tal do lugar secreto. Ele ganha uma importância, vital no argumento do autor. Ele coloca esse lugar secreto como a fonte principal de sanidade, de equilíbrio, durante a provação. E não é um lugar físico necessariamente. Ah, tá. É mais um estado de espírito, uma conexão. Isso, uma condição de intimidade, de conexão com Deus. Sim. O texto descreve esse lugar como um espaço onde o Espírito Santo traria um alívio para a alma, sabe? E onde a palavra de Deus sustentaria a esperança, a fé. Quase um oásis no meio do deserto da provação. E o ponto central aqui é que esse espaço íntimo com Deus não é só um consolo. Ele é apresentado como a ferramenta estratégica mesmo, a chave para não ser esmagado pelo fogo. É o recurso principal para manter a pessoa de pé, espiritualmente, emocionalmente, quando o mundo parece estar caindo aos pedaços. É a âncora, né? Certo. Então, se o ouro é o caráter e o fogo é a provação que refina, como é que funciona essa compra na prática? O texto dá uns passos, parece. Como seria isso segundo Sorge? Ele descreve um ciclo, sim.
O primeiro passo seria a pessoa se voltar para a palavra de Deus de propósito enquanto está no meio do furacão. Ah, durante, não depois. Durante. Não é refletir sobre o que passou, é buscar ativamente ali na hora H. E essa palavra funcionaria como um raio-x? Ele usa umas expressões tipo ler a correspondência, localizar você. Qual a ideia? A ideia é que a palavra age como um espelho, sabe? Que mostra as áreas lá dentro, pensamentos, atitudes, até as motivações que não estão batendo com o padrão de Deus que a pessoa está buscando. Ela localiza a pessoa, mostra onde ela realmente está diante de Deus. Entendi. Então, essa clareza, essa consciência das próprias falhas que a palavra traz no meio da dificuldade gerariam um desespero específico. Não para paralisar, mas para Isso. um desespero que leva ao arrependimento, aquele mudar de verdade. E aí, qual o próximo passo? Bom, aí o passo final dessa compra, dessa transação, seria colocar em prática as mudanças que o Espírito Santo inspira, respondendo ao que a palavra mostrou. É nesse momento de obediência ativa, de alinhar a vida com Deus, apesar da dificuldade, que na linguagem dos sódios a pessoa estaria comprando ouro refinado no fogo. Entendi. Então, é uma dinâmica bem ativa. Responder à palavra no meio do sofrimento gera a transformação do caráter. É isso que ele quer dizer com comprar. Mas ele não descreve isso como algo fácil, né? Ele fala do preço. De jeito nenhum. Ele bate muito na tecla de que o preço é a perseverança contínua. É decidir continuar buscando a Deus nesse lugar secreto, nessa intimidade, mesmo exausto, física e mentalmente, mesmo quando a vontade é chutar o balde. E qual seria o lucro desse investimento todo? O lucro, segundo o texto, é a própria transformação. Ficar mais parecido com Cristo. O autor até cita Filipenses quando Paulo fala que considera tudo que perdeu como esterco, como lixo, comparado a conhecer Cristo, né? Lembro dessa passagem. A lógica aqui é, o fogo pode até queimar coisas que a gente valoriza, mas o ganho espiritual, esse ouro do caráter refinado, seria infinitamente maior. É uma reavaliação total de valores, assim. Para explicar como a palavra funciona nisso, ele usa uma analogia bem conhecida lá de Tiago, né? A palavra como espelho. Como ele usa isso? Ele usa para fazer uma distinção bem importante sobre como a gente usa a palavra. O jeito certo desse espelho, para ele, é olhar para si mesmo. Ver aonde a palavra aponta que precisa de ajuste, e aí se entregar para a ação do Espírito Santo para mudar. O perigo, o uso errado, seria ler a palavra pensando no defeito do outro, sabe? Usar como arma para julgar, em vez de deixá-la trabalhar primeiro na gente. Faz sentido. E o fogo, a aprovação, parece que deixa esse espelho mais nítido. O texto sugere que a dificuldade força a pessoa a sair do só ouvir para fazer o que a palavra diz. Exatamente. A pressão é tanta que a pessoa se agarra na palavra como se fosse a única boia de salvação. A prioridade muda, então. Muda total. O foco vira completamente para aplicar em si mesma, garantir que a própria vida está alinhada com o que o espelho está mostrando. É sobrevivência espiritual, né? Testemunho da pessoa, né? Sim, o texto argumenta que quando alguém compartilha abertamente como a palavra mostrou as próprias falhas e como houve mudança real ali, no meio do fogo, isso tem um poder enorme nos outros. Convence e encoraja muito mais. A frase que ele usa é forte. As pessoas serão alimentadas pelo testemunho do que o alimentou. Quer dizer, a vulnerabilidade, a honestidade da luta e da transformação pela palavra na dificuldade é que conecta de verdade, né? É o que nutre quem ouve. Não é só teoria. É vida real. Ok. Então, se a gente for resumir a ideia central até aqui, o autor está dizendo que essa intimidade com Deus, o lugar secreto, é fundamental para a gente não sucumbir quando vem o fogo, as provações. Correto. E o tal segredo que ele quer revelar no capítulo é que a palavra de Deus, se a gente buscar e aplicar ativamente nesse tempo difícil, ela não só faz a gente sobreviver espiritualmente, mas ela capacita a pessoa a superar e, mais importante, adquirir esse tesouro eterno, que é o caráter refinado, o tal ouro. Ele até usa uma metáfora mais moderna no final, né? Compara o lugar secreto a um caixa eletrônico de Deus, um jeito de acessar os cofres do céu, as riquezas espirituais.
Bem direta essa imagem. E se a gente conecta isso com a mensagem toda do capítulo, fica claro que a intenção dele é provocar uma mudança profunda em como a gente encara a diversidade. Aquilo que a gente poderia ver só como sofrimento ou até castigo, ele reinterpreta como uma oportunidade, talvez, um portal para conseguir algo de valor eterno, esse ouro refinado do caráter. Agora, tem um ponto que imagino que possa gerar um certo debate, talvez até um desconforto. O texto afirma algo bem ousado, que Deus, por misericórdia, poderia enviar o fogo em resposta às orações da própria pessoa que está pedindo para crescer espiritualmente. Isso é forte. Esse talvez seja um dos pontos mais diretos e potencialmente controversos do argumento dele. A visão que ele apresenta é que Deus não mandaria um sofrimento qualquer, aleatório, mas o tipo certo de fogo, na medida exata para aquele momento da jornada da pessoa. E o propósito de Deus por trás disso seria justamente levar a pessoa para o espelho da palavra, para ela poder comprar o ouro do caráter. Entendi. É uma visão que encontra um propósito redentor, personalizado de Deus até nas piores dificuldades. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? Basicamente, o que o Sorger está propondo aqui é quase uma reinterpretação radical da diversidade. Em vez de ser um obstáculo para a fé, ela é apresentada como uma ferramenta possível, talvez até orquestrada por Deus, para o tipo mais profundo de refinamento espiritual. É uma virada de chave na perspectiva, né? Com certeza. Uma mudança e tanto. E outra coisa curiosa é que no finalzinho do capítulo o próprio autor comenta o efeito que ele espera que a leitura do texto dele tenha. Ele diz que acredita que só ler sobre esses segredos já estaria gerando algo no leitor. Esperança, propósito, um ânimo novo para buscar a Deus. Ele até fala quase como uma profecia ou bênção. Você está recebendo isso. Você está correndo para o lugar secreto. É interessante ver essa confiança do autor no poder da mensagem dele, né? Sim, ele acredita mesmo que a mensagem em si tem o poder de iniciar a resposta que ele descreve no capítulo. Portanto, para recapitular a essência do que a gente explorou hoje desse capítulo do Bob Sorge, temos essa visão de que as provações, o fogo, quando a gente enfrenta com perseverança, buscando a Deus no lugar secreto e aplicando a palavra como um espelho, elas viram um processo ativo, uma compra que resulta no refinamento do caráter, o tal ouro. E isso, claro, levanta uma questão importante sobre como essa interpretação específica pode moldar o jeito como alguém encara as próprias dificuldades, né? Adotar essa perspectiva, como o texto apresenta, significaria ver os problemas não só como dor para suportar, mas como um possível catalisador para um tipo muito específico de crescimento, como o Sorge detalha. O que nos deixa com um pensamento final para refletir, que vem direto das ideias do texto, se a gente considerar essa sugestão do autor de que o fogo certo pode ser, às vezes, uma resposta de Deus para quem busca sinceramente crescer, como é que essa perspectiva poderia mudar o jeito como a gente interpreta ou reage aos desafios inesperados da vida? Fica aí a pergunta. É uma pergunta profunda. E olha a riqueza das metáforas e dos conceitos que o Bob Sorge explora nesse livro, Segredos do Lugar Secreto, indica que teria muito mais para a gente conversar, para desvendar em outros capítulos, se houver interesse em continuar essa análise mais para frente. Com certeza. E para terminar, dá para sentir que este capítulo, e imagino que o livro todo, tem um tom muito forte de encorajamento, né? Tem um desejo claro de abençoar, de fortalecer quem está nessa jornada espiritual. Isso me lembra aquela sensação do começo que a gente falou, de um texto que parece carregar um voto de bem-estar divino. É uma marca forte dessa fonte que a gente analisou hoje.